Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada. No episódio de hoje, eu trouxe o tema aqui de tesouro direto para a aposentadoria. Então, qual o tesouro melhor para investir para sua aposentadoria? O tesouro IPCA mais ou o tesouro renda mais? Então, a gente tem essas duas opções que são boas opções para a aposentadoria. E eu queria aprofundar um pouquinho como que elas funcionam para vocês entenderem qual delas pode ser uma boa opção para vocês, tá? Para poder compor a carteira de vocês, para poder diversificar. Então, espero que vocês consigam pegar dessas dicas, aproveitar e vamos para o vídeo, tá? Bom, o que que é um programa da escalada? Então, é justamente isso. Se você quer ter uma carteira de investimentos que te possibilite gerar uma renda complementar para a sua situação de agora, ou principalmente para o seu futuro, que essa carteira possibilite te remunerar para você se aposentar por ela, que ela pague o seu custo de vida, você precisa começar a construir essa carteira a partir de agora. Mas para você conseguir construir essa carteira, você precisa ter um direcionamento, uma meta, um próximo passo. Então, o programa da escalada é justamente isso, é um direcionamento para você conseguir entender qual que pode ser a sua melhor opção de investimento para o seu momento de agora, para seu degrau, para onde você está querendo chegar, tá? Para até então você conseguir subir a sua tão sonhada independência financeira. Para você conseguir chegar até aqui, você tem vários passos e para cada passo você tem um investimento que é mais apropriado para você, tá? Então esse é o programa da escalada. Bom, vamos entender para quem que é esse vídeo de hoje. É para quem está começando a investir, então está dando os primeiros passinhos, começando a construir a sua carteira. Para quem está construindo o patrimônio justamente para a aposentadoria, então a gente está falando aqui de investimentos para longo prazo. E para quem quer diversificar os seus investimentos, tá? Para não deixar só em um lugarzinho, só no lugarzinho que você sempre está acostumado. Então a ideia aqui é ter mais opções para a gente conseguir diversificar sua carteira para proteger ela, tá? E para quem que não é o episódio de hoje, é justamente para quem quer uma fórmula de enriquecimento rápido e fácil em pouco espaço de tempo, tá? Então aqui não é o seu local, que é a construção realmente de repertório para você tomar as melhores decisões de investimentos. Para quem não gosta de renda fixa, então realmente esse vídeo é voltado para renda fixa, para tesouro direto e para quem precisa de dinheiro num curto espaço de tempo. Então, a gente está falando aqui de dois instrumentos que são instrumentos de longo prazo que não têm liquidez, que ela tem impacto se você pedir o resgate antes, que eu vou mostrar para vocês. Então, se você estiver com dinheiro para quiser ser utilizado num tempo curto, num prazo curto, então esse vídeo não é destinado para vocês, tá? Que é para investimentos de longo prazo. Bom, então vamos falar aqui agora um pouquinho dos benefícios, né? O que que você pode aprender, o que que pode ser vantajoso para vocês entenderem e investirem nesses tipos de tesouros, né? Entenderem como que eles funcionam e tudo mais. A primeira coisa é entender que no tesouro hoje a gente tem essas duas opções de investimentos, né? Tanto para já com o nome, né? Tesouro Renda, o Renda Mais, que é para aposentadoria, quanto o IPCA+. Então, no próprio Tesouro, a gente tem essas opções para a carteira de investimento para aposentadoria. E, querendo ou não, o Tesouro é um dos lugares mais seguros do Brasil, né? A gente falou já em outros episódios o porquê disso, mas realmente, como é bom a gente poder contar com instrumentos em um lugar que é mais seguro, e a gente tem essas duas opções e que pode ajudar muito a construir o seu patrimônio ao longo do tempo, tá bom? Então, entender que existem essas duas opções e vocês utilizarem ela, sendo que elas são um dos lugares mais seguros aqui. Outro ponto é a diversificação de investimentos a longo prazo. Então, hoje é bem voltado para o longo prazo, para a aposentadoria. Então, entendendo que vocês têm essas duas opções, né, tanto o Tesouro IPCA+, quanto o Renda Mais, você tem a possibilidade de diversificação de longo prazo. Então, são mais repertórios para a sua tomada de decisão, tá?
Outro ponto é a antifragilidade. Como assim? É muito perigoso quando você coloca 100% do seu patrimônio, do seu esforço em um único ativo, em alguma cesta. É muito importante a gente ir blindando e protegendo o nosso patrimônio, que é o nosso esforço, que é o que a gente está deixando de gastar no momento atual, que a gente quer que seja uma prosperidade no futuro, mas a gente precisa ser muito inteligente para escolher as melhores opções a partir de agora. Então, você conseguir diversificar, colocar em várias caixinhas, e essas duas opções são boas opções, te deixa o seu patrimônio com uma antifragilidade, deixa o seu patrimônio mais blindado em caso de problemas, tá? E, por exemplo, aqui que eu trouxe é deixar todo o seu patrimônio somente em poupança. Então, tem vários riscos envolvidos nisso. Então, quanto mais a gente consegue diversificar com segurança, com o máximo, com o menor risco possível, é melhor. Todos têm risco, mas a gente entendendo qual que é o risco e ir monitorando e diversificando é uma das maneiras da gente blindar o nosso patrimônio, tá bom? Outro ponto aqui, que é um dos mais importantes, é justamente a questão de juros compostos e imposto de renda. Estamos falando aqui de investimentos de longo prazo. Uma das maiores vantagens do longo prazo é justamente esses dois pontos. Quanto mais tempo você deixa um investimento rendendo, ele vai render juros sobre juros, ou seja, você vai fazer com que o seu próprio dinheiro ele se multiplique exponencialmente por causa dos juros compostos, porque aqui o que funciona é o juros sobre os juros. Então, quanto mais tempo você deixa, mais o seu dinheiro vai trabalhar para você. Isso é uma grande vantagem. E a outra grande vantagem do longo prazo, o que que é? É justamente a menor redução, a menor pagamento de imposto de renda. Se dá para a gente pagar menos, por que não pagar menos, tá? Então, o longo prazo é muito benéfico com isso, porque se você tira em um curtíssimo espaço de tempo o seu dinheiro, você paga a maior alíquota de imposto de renda, que é 22,5. Ao passo que, como é um planejamento de longo prazo, os vencimentos são mais longos, você provavelmente vai pagar a menor alíquota da tabela regressiva de imposto de renda para esses investimentos, que é de 15%, tá bom? Depois de 2 anos investido, você paga esses 15%. Então, uma das grandes vantagens do longo prazo são os juros compostos e também o menor pagamento de imposto de renda, tá? Então, o tempo sendo ao nosso favor. Aí, o que não fazer quando a gente for começar a investir nesses dois tipos de tesouro, tá? Então, antes de vocês saírem aqui investindo porque acham que é seguro 100%, não, vamos entender o que que você não pode fazer, como é um jeito muito errado de começar a investir nesses dois tesouros. O primeiro ponto é justamente são as regras. Se vocês, eles possuem regras e possuem regras diferentes. Se vocês não entenderem as regras certinhas desses dois tesouros, vocês podem começar a ter muitos problemas, tá? Vocês podem ter problemas de resgate, de expectativas e tudo mais. Então, não invista nesses dois tesouros sem entender justamente as regras e se fazem sentido para vocês, tá? O outro ponto é justamente essa questão de resgate antecipado. Então, antecipar o resgate desses investimentos quando aparecer valores negativos, porque isso pode acontecer, mas o que aconteceu é que você não entendeu o funcionamento desses investimentos. Então, você vê lá você acha que são dois investimentos que são extremamente seguros, e que vai render sempre no positivo, e de repente você abre lá a sua conta e ele está no negativo, e você se desespera, acha que está perdendo dinheiro e faz o resgate. Então, isso é um jeito muito errado de investir nesses dois investimentos, porque eles têm uma questão que chama marcação a mercado, e isso está diretamente ligado com os juros do momento, com a tendência de crescimento ou não
dos juros dos momentos. Então, isso pode ser um grande erro, e esse movimento de resgatar no momento que está em negativo, vai ser uma perda para vocês, e é simplesmente porque vocês não entenderam como que funciona, tá? Então, esse é um alerta muito grande para quem vai investir nesses dois tesouros, tá? Que é de longo prazo, eles sofrem marcação a mercado. Precisa entender o que que é marcação para vocês não fazerem resgates no momento em que está negativo, ou se desesperar mesmo quando vocês verem que está negativo. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Outro ponto aqui é colocar o dinheiro que você não deve. Como assim, né? Você vai investir o dinheiro, por exemplo, de uma reserva de emergência ou de outros planos que têm um curto espaço de tempo de vencimento, nesses investimentos que são mais de longo prazo. Por quê? Porque vocês às vezes vão porque está pagando mais, entendem que é uma melhor oportunidade, mas cada investimento tem um carimbo e ele precisa estar adequado para o tipo de carimbo que é o seu investimento. Se é para uma reserva de emergência, ele precisa ter características de reserva de emergência. Então, ele tem que ter liquidez, o prazo e tudo mais. E esses ativos não têm essa liquidez, eles não têm esse prazo. Ou se você consegue resgatar, você pode ter muitas perdas. Então, saber colocar certinho para que é esse dinheiro. Ele tem que ser, né, destinado, por exemplo, para o caso que eu trouxe aqui, que é a aposentadoria. E não tem que ficar tendo essas trocas. Ah, eu coloco aqui porque vai render mais e tudo mais. Isso pode gerar grandes prejuízos para vocês mesmos, porque tem a questão dos vencimentos, tá? Bom, então vamos começar agora a falar justamente, né, sobre esses dois tesouros. Qual desses dois tesouros eu investi para a aposentadoria? Qual que eu devo escolher? O tesouro IPCA+, ou o tesouro Renda Mais? Então a ideia aqui é justamente trazer para vocês o que que são esses tesouros, como que eles funcionam, como que vocês podem fazer as simulações desses tesouros para justamente vocês tomarem a decisão de qual que é o melhor para vocês, tá? Então, eu vou passar aqui alguns pontos que são importantes para a escolha de vocês. Bom, vamos começar então com o Tesouro IPCA+, tá? O que que é esse Tesouro IPCA+? Então, quando a gente investe em Tesouro IPCA+, o primeiro ponto aqui, que é uma das coisas que são muito importantes, é que o tesouro, ele tá, esse tipo de tesouro, ele tá, blindado contra a inflação, ou seja, contra a desvalorização do dinheiro. Então, se a gente está aí falando de investimentos de longo prazo, o que a gente mais quer é que ele esteja protegido contra a inflação, ou seja, se eu coloquei um dinheiro lá, quando eu resgatar lá na frente, eu quero que ele tenha o mesmo poder de compra que eu tenho hoje. Se vocês colocarem ativos que não te protejam contra a inflação, vocês podem até investir, mas chega lá na frente, o mesmo dinheiro que você investiu não tem o poder de compra do dinheiro que você vai resgatar lá na frente. Então, é de extrema importância vocês blindarem o patrimônio de vocês contra a inflação. E esse é um dos tipos de investimentos que te blinda contra a inflação. Então, eles rendem o IPCA, né, do período, que vai variando, mais uma taxa pré-fixada, que é a que você contrata no momento da aplicação, tá? Então, por exemplo, pode ser IPCA mais 5. Então, se o IPCA do momento está 4%, né? A gente tem uma inflação de 4%. E você contratou IPCA mais 5%, então são 4 de IPCA mais 5 dessa taxa pré-fixada. Então, vocês vão ter um rendimento anual de 9%, blindando contra a inflação. Então, ele vai crescer a inflação mais uma taxa. Então, você vê que ele vai crescendo e vai te blindando contra a inflação, que é o que corrói o seu patrimônio, tá? Então, são investimentos de títulos públicos com vencimentos longos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de vencimento, por exemplo, 2029, 2035, 2045. Então, veja que não são vencimentos curtinhos, são vencimentos um pouquinho mais longos, tá? Para aposentadoria, ideal é colocar nos mais longuinhos, ou você pega esse se tiver com uma oportunidade boa, com uma taxa melhor, e quando vencer, você coloca
coloca para cá, tá? Pensando que a gente está em 2024, já vai daqueles 2 anos de tabela regressiva, você já vai pagar menos imposto, e aí quando tiver o resgate, vocês colocam em algum desses daqui, tá bom? E é possível fazer aportes mensais no valor que você desejar, tá? Então, esse é interessante que pode ser um tipo de tesouro que você vai fazendo esses aportes mensais e as cotas, eles estão a partir de em torno de R$ 35. Então, veja que não precisa de uma montanha de dinheiro para você começar a fazer a sua caixinha da aposentadoria aqui nesse ativo de tesouro IPCA+, blindando contra a inflação, tá bom? Ele rende a inflação mais uma taxa pós-fixada, então sofre a questão da marcação de mercado. Então, o que que acontece aqui, ó? O aumento da taxa de juros, quanto maior o aumento, né, da taxa de juros, maior será a taxa pré-fixada e menor será o preço da cota, tá? O que que isso significa? Que um bom momento para vocês entrarem nesse tipo de tesouro IPCA é justamente quando as taxas de juros estão altas, como que é o que está acontecendo por esses dias, por esses últimos meses. Então, você está com uma taxa de juros, a gente estava com uma taxa de juros que estava tendendo a cair, agora ela se estabilizou e está com uma tendência até de subir novamente. É um bom momento de entrar nesses tipos de tesouro IPCA, que eles estão acima de 6%, tá? Então, quanto maior a taxa de juros, então a gente está com uma taxa de juros que está flat, tendendo a subir, né? 10 e poucos por cento, e aí, consequentemente, maior será essa taxa pré-fixada. O que que é essa taxa pré-fixada? É isso aqui, ó, tá vendo? O Tesouro IPCA 2045, IPCA mais 6,3%. Então, essa taxa pré-fixada é algo que é muito importante na hora de decidir essa escolha do Tesouro IPCA+. Quanto maior essa taxa, é melhor, tá? Você está entrando em bons momentos. E, historicamente, acima de 6% é considerado alto. Então, se vocês conseguirem entrar em taxas acima de 6%, é um bom momento, tá? Para colocar mais aportes nesse tipo de tesouro. Então, eu trouxe aqui o exemplo, né? Tesouro IPCA, imagina que tem um IPCA acumulado de 4,5% e uma taxa de 6,29. Você vai ter um rendimento total de 10,79 no período, tá? Até o vencimento, então até 2029, em torno de 10,79, ele vai sempre render o IPCA acumulado mais a taxa pré-fixada. Então, quando no momento da contratação, quanto maior essa taxa, é melhor. E o que que acontece? Tem a questão da marcação a mercado, então quanto maior a taxa, menor vai ser o preço da cota. Então, elas são inversamente proporcionais, vocês vão pagar menos por essa cota, tá bom? Então, é uma grande vantagem de vocês comprarem em taxas altas, e aí você vai pagar menor preço por cota, tá? É uma grande oportunidade quando está acima de 6% historicamente. Então, esse é o Tesouro IPCA+. Agora alguns pontos sobre as regras que vai diferenciar um pouquinho do Renda Mais. O primeiro ponto aqui é que é possível o resgate antecipado, ou seja, antes do vencimento. Você viu que teve lá o Tesouro IPCA 2029. Faz de conta que eu preciso resgatar porque deu algum problema muito grande, eu preciso resgatar imediatamente. Você consegue, tá? Só que vocês podem sofrer a questão de marcação a mercado. Ou seja, se você comprou com uma taxa de 6, qual que é a taxa que estava aqui? 6,29. Faz de conta que vocês compraram a uma taxa de 6,29, mas deu um problema muito grande no Brasil e a taxa está 7,5. Então, vocês compraram o Tesouro a 6,29 e a taxa está a 7,5. Na tua conta vai estar negativo, porque os juros aumentou. Você comprou uma taxa menor do que o juros está agora. Quando isso acontece, o saldo na sua conta fica negativo. É para vocês se desesperarem? Não, se vocês carregarem esse investimento até o vencimento. Se vocês carregarem esse investimento até 2029, o que que vai acontecer? No momento do pagamento, eles vão honrar o IPCA mais a taxa pré-fixada. Então, isso vocês não precisam ficar olhando ao longo do tempo.
vocês têm que ter a tranquilidade de que no momento que for pagar, eles vão pagar corretamente. Agora, se vocês fizerem um resgate antecipado e a taxa de juros estiverem maior do que a que vocês contrataram, igual no exemplo que eu dei, tiver, sei lá, 7,5, vocês podem ter perda de dinheiro pela questão de marcação a mercado. Ou seja, é possível resgatar? É possível resgatar, o resgate é imediato, mas vocês podem ter perdas de marcação a mercado, tá? O resgate total acontece no momento do vencimento, então essa é outra diferença com o outro tesouro que eu vou citar para vocês. Tem a data lá, né, 2029. O que que acontece? Quando chegar lá no mês, na data do vencimento, ele vai fazer o resgate automático, vocês não precisam fazer absolutamente nada, já vão ter os descontos de impostos de renda automático e já vai direto para a sua conta. Então, venceu, tem o resgate total, tá? Então, o exemplo de 2029, em 2029, no mês certo, vai ter esse resgate, tá? E qual que é o risco? É o risco dos longos prazos. Justamente não dá para saber o que que vai acontecer com o Brasil. É justamente esse caso que eu falei para vocês. Hoje a gente está com um IPCA mais 6 e pouquinho, mas se der muito problema, se o governo começar a gastar muito, se tiver uma inflação descontrolada, se as taxas de juros tiverem que crescer, esse IPCA provavelmente vai ser ofertado com um maior valor, e aí a gente não sabe o que que pode acontecer, tá? Então, o maior risco é o risco justamente do longo prazo. A gente não sabe como que vai estar o Brasil em 2029, não sabe como que vai estar o Brasil em 2045. Mas, da mesma forma que a gente não sabe como que vai estar para o tesouro, a gente não sabe como que vai estar para as outras coisas. Então, a gente precisa ir ter essa consciência de que coisas podem acontecer, mas ao mesmo tempo, aonde que pode ser um dos mais seguros, que seria o do tesouro, tá? Então, por mais que seja um local que é considerado seguro, a gente não tem controle sobre o governo do Brasil. Então, por isso que é tão importante a gente diversificar a nossa carteira previdenciária. Não pode ser um local, assim, ter só Tesouro IPCA para carteira de aposentadoria. É importante a gente ir diversificando, tá? Mas, como parte da diversificação, é um ativo muito interessante e muito importante que te blinda contra a inflação, tá bom? Bom, então agora vamos entrar no que é o Tesouro Renda Mais, como que ele funciona e quais que são as diferentes vantagens e desvantagens, e aí depende muito da pessoa para esse tipo de tesouro, tá? É outra opção para tesouro para aposentadoria. Então, o Tesouro Renda Mais, ele é novo, novíssimo, ele foi criado em 2023, ou seja, tem um pouco mais de um ano, tá? Ele é focado para o complemento de aposentadoria, então ele realmente, o outro já existe há muitos anos, né, o BPCA+, mas esse ele foi justamente focado para complemento da aposentadoria. Então, o que que isso significa? O governo ele já sabe que o INSS não vai ser suficiente, então o lançamento pelo Banco Central do Renda Mais, pelo Tesouro Nacional do Renda Mais, é justamente um incentivo para as pessoas começarem a construir o seu próprio patrimônio, a sua própria aposentadoria, para você poder complementar a aposentadoria do INSS, que é sabido que não vai ser suficiente para todos, tá? Então, ele é focado para aposentadoria, o que é ótimo. O ponto aqui é que ele é muito novo e ele, assim como o Tesouro IPCA, ele é também protegido contra a inflação. Então, aquela questão, né, de ter o dinheiro protegido mais uma taxa, aqui também acontece. Ele é protegido contra a inflação, o que é muito importante, tá? Como que vocês podem fazer simulações do Renda Mais? É justamente vocês entram lá no site do Tesouro, procura por simuladores Tesouro do Renda Mais, e eles mesmos já vão fazer o cálculo para direcionar qual que é o tesouro mais adequado para vocês. Se vocês entrarem hoje lá na lista de tesouro para você investir, vocês vão ficar até perdidos, porque são muitas opções de vencimentos para esse Renda Mais, tá? Então, o que que o próprio site do Tesouro fez? Ele fez um simulador para te direcionar
para qual vencimento é o mais adequado para você. Então, faz de conta que você decidiu que quer o Renda Mais, mas qual dos 300 opções lá que tem de vencimento é o mais adequado para vocês? Vocês fazem essa simulação lá no simulador deles, tá? Então, já faz o cálculo de qual título é o mais apropriado para você, quantos títulos você precisa adquirir e qual é o valor mensal que você irá receber, tá? Então, aqui é um pouquinho diferente do IPCA, tá vendo? Você vai ter uma meta aqui de quantos títulos você precisa adquirir ao longo desse tempo, por quanto tempo, qual o valor mensal que você vai receber no futuro, tá? Então, essa é uma das diferenças com o IPCA+. Então, aqui, como que é a simulação? Ó? Simule sua aposentadoria em nossa calculadora. Quais são os inputs? Quais que são as informações que vocês precisam inserir? Vocês precisam colocar a idade, tá? Com quantos anos você quer se aposentar? Assim, idades padrões. Então, faz de conta que é 65 anos e você tem 30 anos, tá? Então, você tem uns 35 anos de contribuição. A renda extra que eu quero é de 5.000 por mês. Então, aqui um ponto muito importante. Aqui eles te direcionam para quanto que você quer receber por mês lá na frente, tá? Então, vocês têm que pensar assim, por exemplo, poxa, meu custo de vida é de 10.000 reais. Faz de conta que juntando o seu INSS com o da sua esposa, 2.500 de cada um. Mas eu quero ter a tranquilidade de receber mais 5.000 reais. Então, é sobre isso, é quanto que você quer de complemento para sua aposentadoria no futuro. Então, você coloca aqui 5.000 reais e o quanto que você tem aqui para investir agora. Faz de conta que você não tem nada para investir agora, tá? Aí você coloca fazer o cálculo e aí aqui já vai aparecer qual que é o título que é mais apropriado para vocês irem fazendo esses aportes. Nessa simulação aqui saiu esse Tesouro Renda Mais com o vencimento de 2060. Então, lá, conforme eu falei para vocês, vão ter vários vencimentos. E aí, esse simulador vai te direcionar para qual vencimento é mais apropriado para a sua situação agora. Então, nesse caso, é o Tesouro com um vencimento de 2060, tá bom? Aí, o que que vocês vão fazer? Escolheu esse de 2060, vocês vão fazer aportes até o ano que vocês gostariam de se aposentar, né, do tesouro selecionado. Por exemplo, Tesouro Renda Mais, você faz aporte, a Renda Mais 60, você vai fazer aporte até os 65 anos. Então, todo mês você vai colocar o dinheiro nesse tesouro que o simulador falou, até você completar 65 anos. Então, vai lá mostrando qual que vai ser o valor que você vai fazer aporte mensalmente até os 65 anos. Como que acontece o resgate? O Tesouro irá pagar valores mensais por 20 anos. Então, diferente do IPCA, que é no vencimento do ativo, o Renda Mais, ele vai te pagar como se fosse realmente um INSS, esses valores mensais por 20 anos. Então, você colocou aqui no simulador que você quer até os 65 anos, tá? Você coloca até os 65 anos esses aportes, né, aqui. E aí, o que que acontece? Quando chegar a partir dos 65 anos para frente, por mais 20 anos, então 65, 75, 85, até os 85 anos, você vai receber esse complemento lá na sua conta, tá? Então, ele é um complemento mensal de aposentadoria. Então, não é o resgate total, ele é o resgate por período, né? Por esse período de 20 anos, ele vai te pagar mensalmente. Então, é como se fosse realmente um complemento de aposentadoria. É assim que funciona, tá? Quais que são algumas outras diferenças? Bom, isso daqui é até meio parecido, né? Que os valores da cotas é muito bom que eles são baixos também, eles são em torno de R$ 35, já é possível você fazer, tá? Aqui é uma diferença, tá? Ó, o resgate antecipado. Lembra que lá no Tesouro IPCA eu falei que o resgate antecipado, no momento que você pede, ele vai acontecer, é possível, então ele tem liquidez, mas você pode perder dinheiro por causa da questão da marcação. A
mercado. No caso do Tesouro Renda Mais, tem outro ponto. Além da marcação a mercado, você tem uma carência de 60 dias. Então, faz de conta que você começa a fazer aportes nesse Tesouro Renda Mais, e por algum motivo você precisa utilizar esse dinheiro. Do momento que você pede o resgate até o momento que você vai ter o dinheiro, independente da marcação a mercado, são 60 dias. Então, você não consegue do nada resgatar. Você precisa esperar 60 dias para ter o dinheiro de volta, tá? E em termos de risco, é o mesmo risco que a gente tem, né, do outro, que é o risco do longo prazo, que a gente não sabe como que vai estar o Brasil. E o outro ponto que eu trouxe aqui de risco é que a gente não é um tesouro muito novo, tá? Ele realmente foi criado aqui há um ano e a gente e nunca houve esse tipo de pagamento. A gente não sabe como que vai funcionar ele, a dinâmica dele, quando esses pagamentos começarem a acontecer, tá? Então, por ele ser muito novo, a gente não tem histórico. Então, apesar de ser um tesouro de ser um dos lugares mais seguros do Brasil para investir em renda fixa e tudo mais, é algo novo. Então a gente não sabe como é que vai funcionar ele realmente, quando realmente começarem os pagamentos, como que pode interferir, tá? Então, esses são alguns pontos de riscos, mas é uma opção dentro de um dos lugares mais seguros do Brasil, tá bom? Então tem essas diferenças, espero que tenha ficado claro para você como que eles funcionam, essas diferenças de aporte e resgate, tá? E que vocês consigam entender eles como boas opções para vocês. Aqui eu trouxe, para ficar mais claro ainda, o que que acontece com esse resgate antecipado e o que que acontece quando o valor do seu tesouro está negativo na sua conta. É para você se desesperar? Não, calma. Se você fez esse planejamento de só receber em 2029, 2035, 2060, gente, fica tranquilo. Por isso que o planejamento é tão importante. O ruim é quando vocês realmente querem fazer esse resgate antecipado e estiver bem no momento de uma marcação mercado negativa. Eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês o porquê que aparece negativo na conta de vocês, tá? O que acontece, ó, eu peguei esse exemplo do Tesouro IPCA 2029, tá? Ó, olha como que estava aqui no começo do ano, tá? 2024, estava aqui embaixo, né? Estava em torno de um pouquinho menos do que 6. E olha a subida que deu até aqui, ó, 6,65. O que que acontece? Se vocês tivessem comprado Tesouro IPCA aqui, tanto o Tesouro IPCA mais quanto o Renda Mais, o título que você comprou nesse momento aqui, quando o título subiu para esse patamar de valor aqui, que foi aqui depois de alguns meses, vai aparecer na sua conta negativo. Nossa, mas você está perdendo dinheiro? Você só vai perder dinheiro se você resgatar. Então, aqui vai ter um rendimento negativo. Então, se você colocou R$ 1.000, provavelmente vai ter uns 800 aqui. Nossa, mas como que eu vou colocar num negócio que está perdendo dinheiro? Vocês precisam entender é que vocês precisam comprar boas taxas, e não é sempre que estão essas altas taxas, e o vencimento. Entendam, se vocês carregarem esse tipo de investimento até o vencimento, fiquem tranquilos, não precisam se desesperar. Agora, se vocês se desesperarem e fizerem um resgate bem quando está aqui, ó, quando o saldo está negativo, é quando vocês vão perder muito dinheiro realmente, porque vocês vão se desesperar, agir sem saber e resgatar no momento que vocês vão ter uma grande perda, tá? Se vocês esperarem mais um pouquinho, depois volta, tá vendo? Ó? E se vocês forem fazendo os aportes mensais e comprando com essas taxas altas, o que que acontece? Vocês estão fazendo aportes com boas taxas de juros, com taxas de juros altas. Então, se vocês verem um valor negativo na conta de vocês, é para desesperar? Não é para desesperar se vocês forem carregar até o vencimento. Qual que é um outro ponto que eu acho que é interessante compartilhar com vocês? Quando essas taxas elas estão muito baixas mesmo, por exemplo, em 2020 a gente teve taxas de 2%.
não é interessante investir nesse tipo de investimento, porque a taxa está muito baixinha e ela pode subir. Então você pode ficar muito negativo. Então sempre coloca, eu já fiz alguns episódios falando de estabelecer um teto máximo para vocês fazerem aportes nesses tipos de investimento, mas sempre coloca assim, ó, se baixar abaixo de 5,5, eu não vou fazer esse tipo de investimento porque eu posso ter marcação a mercado negativa, tá? Então se abaixar muito, não é muito legal. Então, quando estava 2%, não é interessante vocês investirem. Agora, quando está num valor alto, mais de 6%, 7%, é um lugar super interessante. Pensa que você vai ter o IPCA mais essa taxa. Então, por mais que esteja negativo, quando você comprou aqui e está aqui, se vocês fizerem aportes aqui, vocês vão estar fazendo carregamentos bons ao longo do tempo. Então, não se desesperem. O que precisa, antes de tudo, é fazer um bom planejamento quando vocês forem fazer esses aportes, tá? Bom, então vamos para um resumo sobre tudo que a gente falou aqui sobre o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Renda a Mais. Como que vocês podem fazer os investimentos nestes tipos de tesouros para a sua aposentadoria? Então, primeiro ponto, defina na sua carteira o quanto que você gostaria de ter em tesouro. Então, lembra que eu falei para vocês que, mesmo sendo tesouro, a gente tem risco, principalmente o risco Brasil, que a gente não sabe como que vai estar o Brasil quando tiver o vencimento. Então, por mais que seja um ativo seguro, uma boa opção para a composição da sua carteira, não é interessante que você tenha uma carteira previdenciária só com tesouro. Então, defina do seu patrimônio total, faz de conta que você quer ter 1 milhão de patrimônio na sua aposentadoria. Quantos por cento você quer ter em tesouro? Aqui eu dei um exemplo, por exemplo, ó, eu quero ter 1 milhão de aposentadoria e eu coloquei aqui que é 30% de tesouro a longo prazo. Então eu quero ter uns 300 mil. Então veja que eu já tenho uma meta para conseguir, assim, uma meta a alcançar para esse tipo de investimento, tá? Por isso que é tão importante a gente ter essa proporção, esse direcionamento de quantos por cento a gente quer ter de cada ativo, tá? O segundo ponto é qual tesouro faz mais sentido para você, tá? Então, o que vai fazer mais sentido para você vai ser de acordo com o tipo de resgate e tudo mais. O tesouro IPCA+, recebe o valor total de uma vez no valor do vencimento. Ele não tem carência, então se você precisa antes, você pode ter o resgate antecipado. Já o Tesouro Renda Mais, você vai receber um salário por 20 anos. Então, do momento que você colocou até os 65 anos, por exemplo, dos 65 anos até os 85 anos, você vai receber um aporte mensal pago pelo Tesouro por esses 20 anos, tá? Então, a diferença maior entre os dois é a questão do tipo de resgate e a questão da carência. Se vocês precisarem do dinheiro antes, vocês vão ter que esperar 60 dias, tá bom? Então, essas são duas das grandes diferenças entre esses dois especiais. Defina os valores mensais dos aportes. Então, utilizem os simuladores do Tesouro. O Tesouro tem um site maravilhoso, ele é muito bem feito, muito bem didático e tem vários simuladores lá. Utilizem, gente, que lá é para vocês. Então, principalmente do Tesouro Renda Mais, coloque a data do futuro, quanto que vocês vão receber. Só de vocês colocarem aquelas informações já vai fazer com que vocês pensem muito sobre o futuro de vocês, tá? Entenda se faz sentido para vocês e utilizem bem esses simuladores para incentivar vocês nesses aportes. Faça os aportes mensalmente e acompanhe o crescimento da carteira de vocês, tá? E relembrando, não se desesperem caso a taxa fique com um rendimento negativo se a taxa subir muito. O que vocês têm que ter em mente é: eu vou carregar até 2045, eu vou carregar até 2035, fica tranquilo. Vai pagar o IPCA mais a taxa que você contratou, no momento que você contratou. E lembre-se, quanto maior a taxa, melhor para vocês investirem nesses tipos de ativos. Então, acompanhe o crescimento da carteira, mas não se desesperem caso a taxa suba e esteja com rendimento negativo. Não faça o resgate desnecessário, tá?
Gente, esse era o recado que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem a diferença entre esses dois tesouros e ajudem vocês nas escolhas. E o recadinho final é: não seja dependente de nenhum sistema, faça os seus próprios aportes mensais, tá? E sempre, sempre, sempre busquem estudar para vocês terem maior repertório para a decisão da sua carteira, para a decisão do seu patrimônio, para a construção do seu patrimônio. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.